Bem-vindo ao Conversas em Psicoterapia, um espaço de diálogos plurais, onde diferentes perspectivas se encontram para pensar a psicoterapia e seus atravessamentos. Este podcast é apresentado por Clécio Freire, psicólogo clínico, pesquisador, supervisor e doutor em psicologia. Clécio tem se dedicado a estudar a psicoterapia enquanto prática, a saúde mental, a psicopatologia e as psicoterapias existenciais, com publicações relevantes na área. Aqui, cada conversa é um convite para refletir sobre a prática clínica, seus desafios e possibilidades. Prepare-se para mergulhar em debates que inspiram profissionais e todos que se interessam pela psicoterapia. Primeiro episódio: sintoma individual ou sintoma social? Psicoterapia e as tensões do nosso tempo. Convidado de hoje, Matheus Souza. Olá a todas e todos, sejam bem-vindos, bem-vindas ao podcast Diálogos em Psicoterapia. Hoje é o nosso primeiro episódio. A ideia desse podcast é colocar em debate vários temas contemporâneos nessa prática que é a psicoterapia. E a ideia aqui é ter uma visão plural, ampla, chamar pessoas de perspectivas diferentes para a gente poder debater sobre essa prática que já está popularizada, essa prática que já tem sido consolidada não só no Brasil e no mundo. Então, para começar aqui o nosso podcast hoje, eu queria convidar aqui o Matheus Souza, que é psicólogo, mestre em filosofia da ciência e professor de abordagens contextuais. Também é um professor, sempre gosto para apresentar as pessoas, fazer uma fala mais próxima também. O Matheus é uma pessoa que tem uma proximidade, mas que nunca foi próxima. A gente nunca teve a oportunidade de conversar, então no podcast é a primeira vez também que a gente tem a oportunidade de trocar uma ideia, assim. Meu conterrâneo, vim de Salvador, assim, apesar de hoje morar em São Paulo, assim, e a gente sempre frequentou os mesmos espaços, vimos a mesma faculdade, ele deu aula, infelizmente não fui aluno dele, mas hoje deu certo. Primeiro, Matheus, agradeço a você por topar o convite, por estar aqui, e hoje a gente vai conversar sobre um tema que é um tema muito interessante, né? A gente vai conversar sobre sintoma individual ou sintoma social, as tensões disso que são nos casos clínicos, o que aparece na clínica, que são os problemas e que está há muito tempo na própria história da saúde mental, nessa divisão. O que é social, o que é individual. E isso faz tensão na psicoterapia. Então, a ideia da gente hoje é tratar um pouco sobre esse tema. Então, para a gente começar aqui, Matheus, assim, primeiro, seja bem-vindo, assim, vou dar um tempo para você quiser se apresentar, completar também, mas o que você pensa um pouco sobre esse debate, né, essa questão, que é uma questão que está na história, assim, da saúde mental, né? Obrigado, Clécio, pelo convite. Espero que esse papo aqui seja produtivo. Achei a ideia do projeto muito bacana e espero acompanhar as próximas. Já tive spoiler, acho que terão convidados aqui ilustres que com certeza vão contribuir para a gente pensar a clínica. Então, eu acho, Clécio, que a gente tem vivido um aumento, né, da prática clínica, tal como ela se apresenta publicamente, tal como ela se apresenta para a área, mas de uma forma mais ampliada para a comunidade como um todo, que é um tanto quanto crítico. Se a gente pensar, e eu vou falar mais dos modelos e áreas do saber, que eu tenho um pouco mais de familiaridade, mas se a gente pensar, por exemplo, na história da análise do comportamento e da psicanálise, a gente vai ver que essa interseção com a cultura, enquanto necessária para a compreensão do sofrimento psíquico, ela é muito forte, né? Se você pensa na análise do comportamento, já dentro de um modelo que vai estruturar depois uma prática clínica, mas Skinner está o tempo inteiro tentando incluir ali, né? De que modo a comunidade verbal e as práticas culturais
elas precisam ser consideradas como um nível de análise para a compreensão do comportamento. Se você vai para a história da psicanálise, eu acho que de um jeito ainda mais incisivo, né, essa ideia de que a civilização cobra um preço, e esse preço frequentemente envolve o sofrimento psíquico, né? Então, eu acho que nesses dois contextos, e eu sei que em outras áreas também da psicologia, existe uma racional de que há uma continuidade entre as contingências e a experiência individual, inclusive quando se trata de sofrimento psíquico. E essa ideia tem várias implicações, né? Primeiro, eu acho que ela não recai em um certo reducionismo de se pensar um indivíduo isolado, né, da comunidade. Eu acho que ela abre espaço para se pensar que a saúde mental é uma questão de saúde pública, de alguma maneira, né? Ela é coletiva, ela envolve a comunidade como um todo. Eu acho que sim, seja estratégias políticas que são importantes. Isso faz com que a gente pense a clínica como uma instância, mas não perca, né, o contato com as condições concretas que produzem o sofrimento humano. Então, eu acho que tem muitas razões para que a gente... E tem muita história, né, quando a gente compreende o sofrimento individual atrelado com práticas e contextos e a comunidade como um todo. Mas tem uma virada, né, que acontece ali no século XX, né? Eu não sei precisar o ano, mas vamos pensar aqui que depois do DSM-3, com essa emergência, né, de uma psiquiatria que volta a ser muito biologicista, e essa ascensão de uma área que é super importante, mas eu acho que tem sido, de algum modo, cooptada, né, pelo imaginário social, que são as neurociências, a gente voltou, né, a um contexto onde a compreensão da doença mental volta a ser reduzida à experiência individual. Então, a gente vê uma emergência dos diagnósticos como agentes, primeiro, que de algum modo, mesmo quando não diretamente explicados por condições biofisiológicas, eles são compreendidos a partir de um modelo médico, biofisiológico, e a gente tem uma terapêutica que se orienta essencialmente pelo controle e intervenção nas condições do indivíduo, né? E a psicologia começa a acompanhar essa tendência, né? Eu acho que nesse espaço, né, as terapias cognitivo-comportamentais se acoplam muito, elas me parecem ser uma resposta coerente com essa mudança de paradigma, mas que, no entanto, né, a ascensão delas, de uma certa forma, inclusive porque respondem a essa lógica, acaba se tornando muito difusa e, recentemente, quase que hegemônica, né? Eu entendo que é um agente dentro da área psi importantíssimo, né? Mas eu não acho que ele deve capturar o imaginário coletivo de como compreendemos e pensamos a psicoterapia. Isso tem, de uma certa forma, acontecido, né? É comum entre colegas, imagino que você já teve essa experiência, de que, por exemplo, os pacientes que vêm e que são recomendados por um psiquiatra são claramente, com frequência, orientados a buscarem um terapeuta da TCC, né? O que explica isso? É uma mera recomendação baseada na profissão, ou isso é mais um aspecto que reflete, né, de que modo esse imaginário e essa compreensão foi capturada pela ideia de que a psicoterapia científica ela está alinhada com um modelo, uma forma de se pensar, né?
E aí, Clécio, fechando essa minha fala inicial aqui, eu acho que essa é uma lógica que exclui esse nível de análise da patologia como da saúde mental, da doença mental, como consequente também de processos e de estruturas sociais, né? Então, aqui eu acho que entra o meu crítico do problema, né? Acho que é um problema crítico porque a gente tem visto um cenário que, na minha avaliação, tem se tornado reducionista nos seus níveis de análise, mas mais do que isso, né? Acho que, e pior do que isso, também desmobilizante, no sentido de que essa compreensão tem levado a práticas que não são tão orientadas por qualquer ideia de autonomia ou emancipação, mas acho que reproduzem um modelo que é desmobilizante enquanto possibilidades de existência, né, dos sujeitos que chegam até a clínica. Acho que inicialmente é o que eu consigo pensar. Já bastante coisa, dá pano para manga, né? Eu acho que é importante, porque é uma crítica, assim, que você tem feito, é uma crítica da crítica de pessoas que criticam a universidade brasileira, sendo que a psicologia brasileira latino-americana, vamos dizer, a gente tem nomes como Martin Baró, por exemplo, que fazem essa problematização de que, por exemplo, você atender no Brasil, sem desconsiderar fatores étnico-raciais, por exemplo, dada a nossa formação cultural, você desconsiderar, por exemplo, questões de gênero, de interseccionalidade, regionais também. Eu digo assim, o Brasil é muito grande, se atender alguém que está em Manaus, é totalmente diferente de atender alguém que está no Rio Grande do Sul, indo para as duas pontas do país. Então, queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, né? Porque se você olhar, assim, até muitos pesquisadores vêm para o Brasil, Europa e Estados Unidos, porque a Europa e Estados Unidos, por terem esse olhar mais para o indivíduo, até por causa de outras condições culturais, uma crítica que se faz é que se perde esse olhar. Então, acaba que os países latino-americanos, falando da nossa realidade aqui mais especificamente, a produção de conhecimento ela tem uma produção muito grande de tentar pensar essa questão, que é como o contexto produz sintomas sociais, vamos chamar assim. Então, só essa crítica. Eu acho que tem duas coisas que eu consigo pensar a partir da sua fala, né? Uma primeira diz respeito à própria disseminação, né, de conhecimento, a própria divulgação científica, de que modo a ciência ela pode ser generalizada para novos contextos, novas comunidades e por aí vai. Por exemplo, né, a gente entende que a pesquisa clínica, em sua ampla diversidade de modelos, né, desde a pesquisa aplicada, pesquisa ensaio clínico randomizado, seja lá que modelo de pesquisa, né, ela é necessária para que a gente avance, né, diante da compreensão do fenômeno, da compreensão que a gente tem da saúde, da doença mental. Mas disso não se segue que os resultados da pesquisa eles são literalmente transponíveis para a prática concreta dos terapeutas que estão atendendo, né? Então, aí a gente tem um primeiro problema que eu vou nomear, cara, como um problema de compreensão, literalmente, né? Por exemplo, quando você faz uma pesquisa clínica, um ensaio clínico randomizado, e chega à conclusão de que uma intervenção X ela tem produzido resultados mais eficazes do que a intervenção Y, né? Essa informação é importante, mas precisa ser compreendida a partir da nossa de uma clareza de qual é a contingência da pesquisa. Quando a gente parte disso para a aplicação da prática clínica, você tem uma extrapolação indevida. Indevida por quê? E aí entra tudo isso que você está falando.
Indevida porque, na prática clínica, a contingência é muito diferente do contexto de pesquisa, né? Ela tem atravessamentos socioculturais, ela tem nuances, né, que são regionais, ela tem interseções com questões étnico-raciais, de gênero, por aí vai. Então, não é que o conhecimento produzido na pesquisa não deve ser útil para e ter implicações na prática, mas é preciso haver uma compreensão de que o conhecimento não pode ser exportado tal e qual da pesquisa para a prática clínica, né? E eu acho que isso tem ficado um tanto confuso, né, dentro da divulgação da psicoterapia enquanto prática, tanto dentro da comunidade quanto para o público em geral. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo, e talvez esse me interessa mais, tem me interessado cada vez mais, eu diria que é econômico, né? Por quê? Eu acho que a formação em psicologia e em psicologia clínica, ela tem suas virtudes e seus limites, né, seus fracassos, mas ela tem uma história, ela tem uma lógica, né? Ela tem uma coerência com um certo conjunto de valores que podem, devem ser questionados, mas eu acho que a gente assistiu nos últimos anos a uma deterioração, né, da formação, especialmente a pública, enquanto uma formação útil para uma prática profissional, e a gente assistiu à emergência de grupos privados, né, que se tornaram quase que sinônimo de uma boa formação, né? Então, eu acho que esses dois movimentos aí só são compreensíveis se a gente pensar numa lógica mais socioeconômica, cultural, porque, primeiro, né, não é arbitrário que eu acho que isso comece a acontecer de uma forma mais visível para o público em geral, em um governo que claramente foi crítico da formação e das universidades públicas, né? Muito mais alinhado com o projeto liberal, né, e privado, inclusive dentro da formação universitária. Depois a gente tem um aumento da história, que foi o da pandemia, que criou condições excepcionais para que profissionais, e eu me incluo entre eles, pudessem começar a trabalhar sem uma necessária mediação institucional, né? Então, nas redes sociais e diante da pandemia, que obrigou que a gente passasse a utilizar mídias de transmissão e redes sociais, a gente começa a ter a seguinte situação. Vou tentar ser bem reducionista aqui, mas em favor da explicação. Opa, agora eu posso chegar a meu público sem precisar ser professor via universidade tal, faculdade tal, né? Isso vai me permitir que eu tenha mais liberdade para ensinar. Isso vai me permitir uma melhor remuneração, porque o intermediário deixa de existir. E isso vai permitir uma relação mais direta entre o interesse do aprendiz, do sujeito, do profissional que quer fazer uma formação comigo, e o que eu estou ensinando. Porque ele vai falar, não, se eu for fazer um curso com o Matheus, eu claramente já conheço ele, conheço o trabalho dele, conheço a pedagogia dele, conheço o que ele ensina, e isso realmente me interessa, porque se não me interessasse, eu não investiria dinheiro nisso, né? Então, eu acho que tem uma mudança de cenário, que é muito interessante, né? Eu acho que eu vivi a assistir uma mudança, para mim, evidente na remuneração, né, de professores. Isso foi muito bom. Acho que isso teve um lado muito bom, né? Isso tornou o nosso trabalho, de novo, como um trabalho de grande valor, né? Quando, tipicamente, no ensino privado, por exemplo, especialmente, ele foi muito mal remunerado, né? E foi. Se eu estiver me estendendo muito, Cláudio, eu vou costurando aqui. Tá? Pode falar.
eu acho que depois desse primeiro ponto, que eu acho que foi um tanto quanto plural, né? Você via muitos professores ali, né? Movimentando suas salas de aula de uma forma mais direta, sendo melhor remunerados, mas começa a se formar certos conglomerados, digamos, né? Certas associações, certos grupos, e aí a gente tem um influxo de capital dentro desse contexto que é desigual, né? Uma coisa é o Matheus, que tem sua, digamos, pequena empresa de ensino para a formação de trabalhar com arte, terapia de casais. Ele tem alguns amigos, ele contrata um designer para ajudar, ele eventualmente tem uma certa consultoria com alguém que entende desse ambiente de mercado digital, de publicidade, como fazer com que isso que eu estou ensinando seja divulgado, chegue até as pessoas que são interessadas e tal. Mas isso é muito diferente de quando entra um sujeito que ele se tornou milionário dentro de um mercado digital, né, por exemplo, e ele consegue, né, controlar de uma forma muito direta, né, o influxo de capital de um lugar que, basicamente, né, você chega mais longe quanto mais você investe. E aí, cara, eu acho que a gente começa a ver uns fenômenos distorcidos, né? Porque, claramente, essa movimentação, que eu não acho não quero de nenhuma maneira sugerir que é uma questão pessoal, personalista. Eu acho que esse é um movimento do capital, literalmente, né? Quando ele entra em cena, nessa velocidade, nesse nível, a gente começa a ver um discurso meio que Rede Globo, na época da televisão, uma hegemonia de um certo canal em detrimento de outros. E aí a gente começa a vivenciar, Clécio, questões que são mais complexas, que é neste cenário, né, tem sido hoje, por exemplo, difícil que você construa ali um discurso que chegue até o público, até a profissão, até os profissionais, estudantes, quem está entrando, que está em formação, se torna difícil porque via marketing e capital, né, há um certo monopólio por conta de alguns grupos que, obviamente, vão defender visões que respondem pelos interesses deles, né? E não necessariamente pelo melhor interesse de uma boa formação. Então, eu acho que esse segundo contexto aqui, né, ele é preocupante, de uma certa forma, porque ele esvazia institucionalmente, por exemplo, né, via universidade pública, você tem um certo controle do que se pode e não se pode ensinar ali. Não vai existir uma formação em psicologia regulamentada pelo MEC que ensine um modelo de intervenção. Não pode haver, né? Isso contraria diretrizes que são públicas e que deveriam e são, em alguma medida, fiscalizadas. Na internet, a conversa é outra, né? Você pode fazer uma formação, dizer que ela é melhor, porque científica, porque atualizada, você pode reduzir essa formação plural a um modelo, e você tem como construir um alunado, um grupo de interessados potencialmente infinito. Basta que você tenha dinheiro e conhecimento de como é que se transmite publicidade nesses canais. Então, a gente vê, e aí fechando, né, vê esse embate entre o capital privado e os efeitos que ele potencialmente traz para uma formação plural. Eu não vou nem falar só para o ensino público, universitário, mas, literalmente, para as condições mínimas que tínhamos, que, de algum modo, garantiam que haveria diversidade de vozes, né, diversidade de atores, diversidade de
modelos e contextos para se pensar a clínica. Então, a gente está vendo um embate, assim, que eu tenho achado muito tenso, né? Sim, acho que esse segundo ponto ainda dá mais riqueza ao tema hoje que a gente está discutindo, né? Porque a prática de psicoterapia ela não está isolada do contexto social. Até se te falasse um pouco essa ideia, por exemplo, tem principalmente das cognitivas comportamentais, que a gente pensa mas com tratamentos empíricos para questões específicas, foram criadas no contexto, né? Por exemplo, planos de saúde dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito difícil você ter uma terapia se não for com plano de saúde, a não ser que você tenha muito dinheiro para poder pagar uma terapia mais de longo prazo, tradicional. Não, por exemplo, que são tratamentos de 10 encontros, 20 encontros, há uma discussão muito grande sobre isso. Acho que o segundo ponto também muito importante que você coloca é a formação, né? Assim, o que se precisa para formar hoje uma pessoa para atuar com psicoterapia, né? Pelo que você coloca, até do capitalismo, né? Até uma ideia que vem desde o lado da ideia do Marx, quando pensou, leu o capitalismo a partir de que há um movimento de monopólio. Então, esse movimento que surgiu no tecido social parece que vai para a monopolização e também os efeitos disso, né? Acho que é muito importante isso que você traz. Sim, sim. E eu concordo contigo, né, que há um alinhamento, assim, da lógica, digamos, social norte-americana, muitas vezes, que é deletério. Primeiro porque é insensível culturalmente, a gente vive numa realidade social que é diferente, a gente tem uma estrutura de formação que é muito diferente, a gente tem uma estrutura de saúde pública que é muito diferente. Não há saúde pública nos Estados Unidos, né? Então, é privada, essencialmente privada, o que não é o caso no Brasil. A saúde pública no Brasil é pública, essencialmente pública, né? E eu não estou nem fazendo juízo de valor, eu acho que é simplesmente notar uma mudança que tem implicações na prática. E aí, como você falou, né, o americano médio, ele não pode pagar por psicoterapia tal e qual o brasileiro médio paga aqui, né? Ela é impagável. Eu não sei se você vivenciou isso, mas desde que a modalidade de atendimento por conta da pandemia se digitalizou, um dos efeitos muito interessantes foi esse acesso a profissionais, né, que estão em outros estados, no nível nacional, e em outros países, em âmbito internacional. Então, eu tive muitos pacientes que moram em outros países, que passaram a fazer psicoterapia, porque os terapeutas brasileiros agora podiam ser acessados, né? Mas, curiosamente, eu tive alguns pacientes que não eram brasileiros, né? De fato, eu tive pouquíssimas experiências de terapia individual com falantes de língua inglesa ou algo do tipo. E não foram muito bem sucedidas, né? Eu acho que hoje eu compreendo por que não, e eu acho que o fato de não ser minha língua nativa cria um grande problema, né, dentro do que a gente precisa estabelecer enquanto interação terapêutica. A linguagem não é só compreender o que se fala, né, mas é dar sentido à experiência de falar no contexto. Então, se expressar se tornava muito difícil, né? Mas, atendendo casais, foi possível, né, ver casais multiculturais, assim. E às vezes que eu tive feedbacks tanto de pessoas que, por exemplo, moravam nos Estados Unidos e já fizeram terapia com terapeutas norte-americanos e agora estavam chegando na minha clínica, ou casais que têm ali multiculturais, um brasileiro e um americano, um inglês, foi com uma certa frequência eu ouvi essa avaliação de que o que a gente faz aqui é muito diferente. E quase que assim, vocês escutam. Não, eu passei por um terapeuta, fiz 10 sessões aqui, e basicamente ele diagnosticou, ele sistematizou um conjunto de intervenções, eu segui um protocolo e foi bom, mas não é isso que a gente faz aqui, né? Então, eu acho que isso fala de um contexto que é muito distinto nesses dois casos,
E fala também de como é que a gente pensa e faz a clínica e como os americanos pensam e fazem a clínica. O que é que acontece, então, quando a gente começa a importar essa lógica sem refletir sobre ela, né? Na minha opinião, problemas na prática, né? Problemas por conta dessa transposição literal. E eu receio, Clécio, não sei se você pensa do mesmo jeito, mas eu acho que, infelizmente, estamos caminhando para que a terapia se torne um serviço pouco acessível, já é, em grande medida, né, privada, mas se torne cada vez mais, e que, justamente pelo seu custo, a prática comece a ser reduzida a protocolos, reduzida a procedimentos técnicos, um certo tecnicismo, né, na forma como se aplica, se faz psicoterapia. E, claro, já existem grupos poderosos, né, que se beneficiam amplamente dessa lógica, se beneficiarão, já estão, né, se beneficiando disso. Então, não é um cenário simples, né, de pensar, de analisar, fora desses diversos níveis que vão desde de uma compreensão do capitalismo enquanto modo de produção, sistema socioeconômico, político, até esse momento que a gente está, que é muito peculiar, né? que é muito atravessado por essa revolução digital e por todas as implicações que isso tem, né? Eu acho que, sei lá, se você voltar aí 30 anos atrás, então 2025, pouco mais, talvez, anos 90, a hegemonia dos grupos do capital eram as grandes marcas de automóvel, né? As telefônicas, né? Nesse sentido. Hoje, em uma escala infinitamente maior, são os grupos que controlam o conteúdo e plataformas digitais, são os big techs, né? Então, não dá para ignorar que implicações isso tem, por exemplo, nos espaços de prestação, consumo, transmissão de serviços, né? Não há nenhum benefício para uma big tech, não há nenhum ganho que as instituições públicas se tornem fortes, né? Pelo contrário, né? Elas perdem mercado nisso. Então, acho que isso é importante de ser levado em conta também. E aí eu vou resgatar um pouquinho o começo da nossa live, né? Porque eu acho que, do nosso podcast, porque houve realmente uma mudança. Fala assim, o que a gente faz terapia hoje, ao meu ver, não é a mesma coisa que 30, 40 anos atrás. Porque eu acho que, eu concordo contigo, a gente está vendo esse movimento de tecnicização. Acho que eu sou um pouquinho mais otimista, acho que há uma crítica surgindo sobre isso, eu não sei até que ponto, não sei se ela vai se tornar mais hegemônica, eu acho que não, mas eu não acho que vai ser totalmente para isso, porque existe não só no Brasil, mas isso vai se tornar um dado problema, né, que você, porque eu digo assim, vou dar um exemplo, uma pessoa que não está conseguindo dormir, não está conseguindo dormir porque trabalha 10 horas por dia numa empresa de tecnologia, tem que ficar na frente do computador. Você tem intervenções pontuais que vão fazer a higiene do sono, não que elas não sejam importantes, eu não estou aqui, nós vamos também colocar coisa, mas você tem da pessoa pensar a própria vida, pensar, por exemplo, o que trabalha na vida dela, refletir sobre isso e refletir a relação dela com o trabalho. Então, você vem dois modelos, né, duas propostas, não estou falando nem de abordagem, estou falando aqui de, em última análise, o sentido da terapia. Uma terapia que vai fazer com que a pessoa resolva o problema e que ela continue produtiva, e como eu disse, eu não acho que elas se excluem, eu acho que em certa medida elas podem caminhar juntas, mas não numa ideia de perspectiva única, e você tem um outro modelo, que é um modelo de uma reflexão mais profunda sobre a vida dela. Então, pelo que eu estou entendendo que você está dizendo, e eu acho que eu vou nessa linha também, esse segundo modelo aqui parece que vem ganhando mais força, porque nos últimos, por exemplo, eu fico pensando, o Freud, quando começou a psicanálise, ele tinha pacientes que eram atendidos todos os dias. Eram 2, 3 meses seguidos de análise. Era uma outra implicação, era um outro dispositivo. Por mais que os psicanalistas não chamem de psicoterapia, também não vou entrar nessa seara, mas era algo próximo.
Nos anos 50, né, uma ACP, por exemplo, era uma outra perspectiva do que é desse dispositivo que é a psicoterapia. Você falou uma coisa muito, muito boa, cara. Eu fico pensando, a higiene do sono é um negócio assim complicado, né? Enquanto prescrição, porque se você pensa num sujeito que não dorme, porque ele está esmagado pelas condições concretas de sua vida, ele tem uma carga horária de trabalho insuportável, ele tem um grau de exigência e autoexigência gigantesco, porque precisa dar conta de muitas esferas de produção simultaneamente. Ele vive em uma grande cidade e sofre porque a locomoção em uma grande cidade é extremamente prejudicada, então ele pega horas de tráfego para se deslocar para o trabalho e voltar para casa, né? Ele em casa tem de lidar com o sustento da família e isso por si só é precário, porque ele vive endividado, está no cheque especial ali, né? Porque não consegue fechar o mês com a renda que ele tem. E aí ele vai procurar um profissional que está com insônia, e o profissional vai dizer para ele que ele precisa ter uma rotina de higiene do sono, ele precisa, né, algumas horas antes de dormir, mudar sua rotina de atividades, ele precisa desligar de telas. Então, assim, eu sei que é uma caricatura, né, mas é risível, né? É literalmente você responsabilizar o sujeito por condições que estão totalmente para além dele, totalmente. E mais, acho que é mais grave do que isso. Você pode literalmente piorar o problema, porque ao fazer isso, você está propondo e eventualmente mais uma exigência para esse sujeito que já... O Byung-Chul Han fala muito disso, né? Esse sujeito que já tem de ser um gestor de si mesmo tão exigente, explorador, que beira o insuportável, ele implode, né? Bom, além de tudo, agora, se eu esticar aqui meu dia aumentar mais 8 horas, talvez eu consiga, né? Só que isso não é possível. Por outro lado, eu também entendo, Clécio, que a gente vai precisar de saídas para esse contexto, por exemplo, para uma cultura que não dorme, né, que tem problemas de sono, problemas de ansiedade, está deprimida, está se esgotando, está num quadro público de burnout, que precisam ser clínicas também, né? Você não vai mudar estruturas sociais com sua intervenção terapêutica, né? Por mais ousado que você seja. Então, a gente precisa pensar que a psicoterapia ela precisa compreender quais são seus limites e possibilidades, sem deixar de pensar nesse sistema mais amplo, né? Um terapeuta não vai recomendar para esse paciente que, ao invés de fazer higiene do sono, ele deve se sindicalizar, brigar para que sua categoria profissional tenha uma representação que consiga negociar condições de trabalho melhores, né? E talvez voltar para casa mais cedo e aí sim conseguir dormir melhor, ter um pouco mais de descanso. Esse não é o trabalho do terapeuta, né? E aqui eu acho que a gente também vive um problema, fazer um advogado do diabo aqui. A gente também vive um problema oposto. Eu acho que, às vezes, né, psicólogos clínicos têm também... como é que eu posso organizar isso? Eles têm também tomado a clínica como um espaço, né, de trabalho onde valores que precedem o encontro com o outro, né, acabam virando norteadores. E eu acho isso extremamente problemático também, né? É aquele clínico que, assim, vou fazer um livro que eu acho horroroso da FAP, aquele Green FAP, né? Cara, questões socioambientais são urgentes? São, né? Elas são, literalmente, né? Tem muita gente dizendo que o mundo está acabando. Vai acabar em catástrofe natural, né? Esgotamento de recursos, essa exploração infinita num mundo que é finito. Mas o grande problema é o que acontece quando
eu atendo o meu paciente e já importo a priori estes valores como parte da minha escuta clínica, eu diria que você acaba violentando um espaço que deveria ser, né, essencialmente do sujeito que está ali, e não dos valores que o precedem, né, ou que o terapeuta pode ter, pensar, né. Então, a gente também não pode incorrer no outro erro. Assim, se a gente não pode prescrever higiene do sono para alguém que trabalha 80 horas por semana, também não me parece razoável que a gente deva transmitir valores sociais antes de formular algo a partir da escuta e da experiência individual. É uma situação complicada. Eu adoraria dizer que eu tenho boas ideias para isso, mas eu acho que a gente ainda está no pé de reconhecer a problemática e os seus desafios, né? Antes de pensar estratégias e soluções. Mas eu acho que essa minha visão mais pessimista aqui é bom que contrasta com um pouco mais de otimismo, tenho precisado disso. Sim, sim. Tento não ser otimista em excesso, porque eu sei que a situação não está fácil. E acho assim, acho que um ponto interessante também, até quando a gente pensava no nome da live, o nome é bonito, mas a prática, como você falou, é muito difícil de fazer, né? E pensando no psicólogo da ponta, psicóloga, psicoterapeuta, né? Assim, é difícil, né? Eu sempre falo assim, supervisão, assim, olha, a nossa profissão, a gente está o tempo todo na corda bamba, porque está jogando com a ética, né? Assim, a gente precisa... acho que reconhecer isso já é o primeiro passo, né? Assim, às vezes eu acho que a gente tem algumas discussões que são frutíferas na área, quando tem algumas muito mais basilares. Essa é uma delas, assim. Quais são os limites dessa prática? Até porque, resgatando um pouco nas redes sociais, a psicoterapia, a saúde mental virou um grande negócio, né? Tem a gente chama de wellness, por exemplo. Vende-se muito. Você pega hoje, não sei se tu tem a mesma impressão, mas quando eu me formei, não só de professor, é muito difícil você ter pessoas vivendo de clínica. Hoje você tem pessoas vivendo com dignidade de clínica, você tem, você tem pessoas falando o tempo todo, até não psicólogos, psiquiatras, pessoas não da área, fazendo cursos, método infalível de convencer a ansiedade. Então, assim, virou um grande negócio. E como para a pessoa que está na ponta, está no dia a dia, fazendo essa atividade, assim, né? A ideia até, talvez a gente possa, nesse momento aqui, a gente está na fase final aqui do nosso podcast, mas pensar um pouco nisso, né? Esse profissional da ponta, não que a gente vai ser uma solução, até porque isso aqui a gente teria que fazer, nenhuma tese de doutorado daria conta disso, mas como é que a gente pode pensar isso para o profissional que está na ponta, assim? Perfeito, perfeito. Bom, eu acho que uma coisa que eu diria, né, que vale para mim, eu espero que possa ajudar quem também está na lida, eu acho que a gente precisa buscar e reforçar, né, redes profissionais que não sejam tão mercantilizadas. Eu acho que a gente precisa resgatar, né, qualquer iniciativa dentro da classe, né, profissional, que seja mobilizadora de solidariedade, né? Isso aqui que você está propondo, eu acho que é um ótimo exemplo, né? É um interesse genuíno de falar com a comunidade. Ele foi um meio de convidar pessoas que compartilham desse interesse. Esse conteúdo vai poder ser tornado público para que as pessoas o acessem, né? E eu acho que ele vai multiplicar perspectivas plurais de se pensar a clínica. Eu já torço para que, Clécio, esse projeto siga adiante e tem alguém que venha falar o oposto do que eu estou falando, com bons argumentos também, né? Eu penso que a gente constrói certas comunidades dentro da formação, por exemplo, da faculdade, né? Da pós-graduação, que enquanto ela ocorre, são fortes, mas que depois, né, se enfraquecem, e não é porque as pessoas simplesmente não querem mais, é porque as condições concretas de trabalho, de vida, né, elas são favoráveis a que a gente consuma e se afaste. Então, sua formação deixa de ser
ali o debate entre pares e a formação com um professor, um mediador, e passa a ser, entre 8 e 9 horas, o curso que eu comprei na rede, assisto passivamente, vai me formar, porque no outro tempo, o turno que eu ia para os espaços mais coletivos, eu não disponho desse tempo, estou atendendo, estou dando aula, né? Então, eu acho que é extremamente desafiador, né, sustentar laços mais sociais, né, mais comunitários, mais solidários, que não sejam via eu pago para ter uma comunidade. Eu, trabalhando nesse ambiente de ensino digital, é muito claro como que a comunidade, a ideia de comunidade, ela foi totalmente capturada, né? Assim, você vai vender um curso, já há uma consciência tão grande de que mais do que necessariamente o conteúdo que você vai transmitir, a viabilidade de você estar entre pares, ela se torna tão, a gente está tão em falta com isso, que ela foi capturada e passa a ser vendida. Bom, aqui você vai encontrar uma comunidade de profissionais que pensam a psicologia de uma perspectiva científica, mas para pagar, para entrar, você tem que ter o ingresso do clube, né? E aí a gente começa a ver esse embate de interesses. Então, eu diria, cara, assim, fazendo um link aqui com uma das iniciativas que aconteceu recentemente. Há muito pouco tempo eu conheci o João. Esqueci o sobrenome do João, cara. Ribeiro. João Ribeiro, obrigado. Eu conheci o João, ele me chamou para uma live. Foi um papo massa, né? Assim, a gente trocou uma ideia bacana. Depois ele veio falar comigo, pô, Matheus, foi massa. Eu falei, cara, a minha experiência também foi muito boa. E tem uma galera que tem me interessado, assim, tem gostado da forma com que essa galera está se posicionando. O Rafael, né? O Lucas, o Maurício, os Maurícios, né? E aí ele falou assim, que coincidência, eu tenho um grupo com essa galera, né? Você acha que gostaria de entrar? Posso falar com eles. Aí acho que ele fez lá na reunião, foi bem recebido. E aí, esses posts, né, que a gente tem feito uma crítica a uma certa forma de se fazer e publicizar a PBE, foram produzidos, né? Mas o que eu acho mais incrível é que, primeiro ponto, essa comunidade se estabeleceu via comunhão de valores, solidariedade. Agora o grupo já está maior, né? Um primeiro questão que a gente viu ali foi que precisamos de outras vozes aqui dentro. Então a Geice está com a gente também, a Luana. Mas o que eu mais gosto e acho que, tem uma coisa legal acontecendo, é que os objetivos do grupo, eles são de viabilizar possibilidades que não passem por transformar a comunidade em produto, né? Então, é curioso ver como as pessoas assim, nossa, incrível o que vocês estão falando e tal. Quando é que vai sair um curso? Não vai sair um curso. A ideia é o contrário de fazer disso um produto, né? Então, eu diria, Cleison, e até esse papo que eu estou tendo contigo, acho que é outro grande exemplo, né? Eu diria que a gente precisa reforçar e viabilizar vínculos de solidariedade que não sejam mediados por compra, por dinâmicas monetárias, né? Se é difícil, é desafiador, porque a gente tem boleto para pagar, porque a gente tem grupos que vão assediar ali, isso aqui você tem público, então deixa eu te dar uma grana aqui para você fazer um curso em minha plataforma, mas eu acho que isso é onde eu depositaria esperança, né? Para a gente, enfim, fazer avançar nossa prática de um jeito que não seja tão monopolista e enfim, e capitalizado. No fim, tá trazendo até um pouco o que tu falou, assim, porque uma das coisas da universidade pública, não tanto, né, eu acho que também está se perdendo, infelizmente, acho que a precarização do ensino superior, por exemplo, eu vejo as críticas que tu faz e concordo, assim, eu acho que
criticar não é que a formação seja deficitária no Brasil, acho que a formação está sendo precarizada, porque a gente está num processo de precarização. Não sei se você se lembra, na época de faculdade, por exemplo, eu tinha filosofia, sociologia, tinha ética 1, 2 e 3. A gente até brincava lá no currículo. Pô, ninguém aqui pode ser antiético, né? Porque a gente tem 3 disciplinas de ética e não eram utilitaristas, né? Tinha uma professora que ela discutia Nietzsche em sala de aula. Sim. E já na época era triste, porque boa parte dos alunos saíam da sala, pois isso não vai me servir, pô. Não, a Nietzsche, pô, para pensar, foi um pensador fantástico, a gente pensa várias pessoas no nosso tempo se você lê Nietzsche, mas é recuperar isso que é o debate público, né? Recuperar essa arena pública, assim, como eu falei, né? Acho que a ideia aqui não é demonizar, dizer assim, não é a higiene do sono que é um problema por si só. Até porque, sim, a gente sabe que se você não dormir tem consequência. Não é dizer que quem presta isso, mas é colocar em debate, porque eu acho que um outro efeito das redes sociais, né, seria o algoritmo, algoritmização, nem sei se é falar. Porque você acaba numa bolha, assim, você tem essa ideia de grupo, é muito interessante. Então, eu achei interessante a iniciativa também, porque acabou que no Brasil a gente isso é histórico, essa coisa de abordagem na psicoterapia. Mas são pessoas, perspectivas diferentes, tentando pensar um tema em comum e não tem como uma finalidade uma venda, porque a venda você vai ter que vender teu produto. Teu produto vai ter que ser o melhor do mundo. Eu também trabalho com digital e sei que vender vai implicar um pouco disso. Então, eu acho que essa proposta que você traz, né, longe de ser uma resposta, porque não é uma resposta, mas passa por recuperar isso, que é a pluralidade e o debate, que realmente, não só na psicologia está se perdendo. Eu vejo isso na clínica, os pacientes hoje cada vez mais chegam dizendo eu estou só. Curioso, mesmo em tempos de redes sociais, aí você pega em relacionamento Tinder, Grindr, engraçado que agora já tem uma IA para o subdício, em alguns países, no Brasil isso vai chegar em breve. O Tinder e alguns aplicativos, você bota um perfil teu, e são 2 IAs que se comunicam entre si para te dar, você nem mais vai ficar escolhendo uma foto, agora é a IA que vai fazer isso por você. Se perdendo o espaço... É o RH do amor, né? Bote aqui seu currículo. As pessoas vão preencher no chat GPT. Façam um perfil atraente para mim, mas a gente está perdendo essa dimensão do encontro, assim, né? Doideira. Sim. Tempos difíceis, colega. Sim, a gente vai ter muita coisa para pensar, né? Para finalizar, né, a gente está chegando aqui ao nosso final, né, assim, queria primeiro te agradecer, né, Matheus, assim, acho que certamente a gente vai se encontrar em outros espaços, enfim, também fica o convite aí para futuras iniciativas, quem sabe a gente continuar batendo esse papo, assim, de outras maneiras, mas que mensagem você deixaria? Porque a intenção é essa, que a intenção aqui, eu acho que quando esse podcast foi conversar com quem está na ponta. Acho que a ideia principal é essa, não é um debate aqui acadêmico, a gente poderia trazer isso para uma questão mais acadêmica, discutir, mas acho que não é a ideia aqui. Porque a ideia é conversar com quem está na ponta e que sofre com o que a gente sofre. Porque estava vendo esse ano, já vou fazer uns 10 anos aí clinicando, mais tempo que eu. Mas essas questões que você traz são questões que estão lá desde o começo e não vão sumir. Vai ser. Tem casos que eu olho assim e digo, o que eu faço? Eu lembro de um caso que eu supervisionei, um caso de plantão, que era uma pessoa que estava passando por violência doméstica, mas morava num bairro controlado pelo tráfico de drogas. Então, até para acessar a política pública, ela tinha dificuldade, porque o tráfico controla a lei. E a gente, assim, não tinha uma resposta para fazer. Lembro na época com minha supervisão, o que a gente faz? A gente quebrando a cabeça, assim. Mas são coisas que vão continuar. Que mensagem você deixaria, assim, se você pudesse agora conversar com essa pessoa que está na ponta ali, está passando por isso, a gente passa e está sendo bombardeada nas redes sociais com tudo isso que você bem trouxe aqui. Acho que eu vou linkar com o exemplo que você deu. Acho que é uma boa mensagem seria: não saber é preciso. Eu acho que a gente tem ficado muito angustiado com essa incerteza
que é parte da nossa prática, como você está trazendo um exemplo, né, de, cara, eu não tenho gestão nenhuma sobre as condições que estão impactando a experiência desse sujeito que está em sofrimento e está na minha frente, o que é que eu faço? E a gente não pode transformar esse não saber o que fazer, não saber, em um objeto de resposta, né? Porque, como o nosso papo aqui, espero ter movimentado um pouco a ideia de que a impotência diante de condições que são concretas, socioculturais, a incerteza diante da velocidade que as mudanças acontecem, a nossa precariedade com nossos instrumentos e recursos de escuta e de intervenção, de trabalhar com o outro, que é um outro, né? Que tem seus atravessamentos, sua história, sua subjetividade, em alguma medida, não saber, né? É o que abre espaço para que algo se construa, e não para que se saiba o que fazer, né? É um encontro, em alguma medida, de dois que não sabem, estão em posições diferentes, porque é preciso que um terapeuta saiba algumas coisas, sim, isso é necessário, mas ele não pode confundir o que ele sabe com esse outro, né? Ele precisa ser estranho para o terapeuta. Então, você tem isso, então eu faço aquilo e está tudo certo. Essa lógica é muito reducionista, né? De que modo aquilo que eu sei dialoga com aquilo que eu não sei e que você traz, que diz da sua realidade, que diz da sua experiência, que diz da forma como você nomeia sua própria subjetividade, né? E de que modo ela é experimentada e está por trás disso que te angustia, que te adoece. Então, eu acho que essa seria uma boa mensagem, assim. Eu acho que a prática clínica pode reencontrar beleza, não num terapeuta seguro, e que sabe sempre o que fazer e que sempre tem a intervenção certa diante do problema, mas eu acho que a gente pode reencontrar uma beleza de uma prática que sustenta o não saber como uma parte útil para que algo se crie, se produza, seja sensível a esta relação desses dois sujeitos, seja informado por categorias mais amplas, mas nunca ao ponto de ignorar que há algo de muito peculiar nesse encontro, nessa relação, na experiência clínica com este sujeito. Não tenha vergonha, né? Não tenhamos vergonha de experimentar a impotência, porque é o que se experimenta diante dos limites da nossa prática. Incerteza, porque é o que marca esse encontro com o que é diferente e que não é previsível, né? Ou mesmo de questionar o quanto que, às vezes, as nossas tentativas de compreensão, de intervenção, de produção de saúde, elas são incompletas, insuficientes. Isso não fala de um modelo ruim ou de uma prática sem evidências. Isso fala da diferença do outro, do que foge ao nosso controle, né? Eu acho que a gente precisa reencontrar beleza nesse não saber. Acho que essa seria a minha mensagem poética. Quem atende psicoterapeutas são humanos, afinal. Perfeito. É isso aí. Bem, queria te agradecer muito pela presença. Muito obrigado. Acho que esse papo foi super frutífero, né? Acho que vai agregar muito quem for assistir. Para quem for assistir, fiquem atentos e atentas. Vão vir novos episódios. Esse é o primeiro episódio. Com outros convidados e convidadas também, perspectivas diferentes aqui foram trazidas, outras semelhantes, mas a ideia é abrir espaço para a pluralidade. Vai estar disponível tanto no YouTube quanto no Spotify, também gratuitamente. Esse é um princípio, né? Não vai ser cobrado por isso aqui, não vai ser mercantilizado, porque a ideia não é essa. Não vai ter. Mas é isso, então, obrigado pela presença. Quem quiser acompanhar, vou deixar aqui as redes sociais do Matheus, aqui embaixo também, vou deixar contato, quem quiser, e convido vocês a seguirem ele também e a continuarem acompanhando aqui. Então é isso. O prazer foi meu, agora. Até a próxima. Até, deixa eu parar a gravação agora.